Boa noite. Estamos na reta final destes 28 debates entre os candidatos à presidência da República. Esta noite temos frente a frente António Filipe e António José Seguro. O sorteio prévio determinou que a primeira pergunta será para Seguro. A última palavra do debate será, portanto, de António Filipe. Muito boa noite a ambos. Bem-vindos. Boa noite. Boa noite. O próximo Presidente da República irá trabalhar com Luís Montenegro enquanto Primeiro-Ministro, que viu esta semana ser arquivada a averiguação preventiva à sua empresa familiar, a Spinum Viva. António José Seguro, caso seja eleito, considera que estão esclarecidas todas as dúvidas que levaram à queda do governo anterior? Bem, boa noite. Quero cumprimentar, em primeiro lugar, o José Alberto Carvalho, o António Filipe, e dizer que tenho uma grande estima pessoal e uma grande admiração pelo António Filipe e encontrarmos aqui nesta circunstância hoje. E também cumprimentar os nossos telespectadores. Bem, a Justiça fez o seu trabalho e, portanto, o Presidente da República próximo que tem que trabalhar e cooperar é com o Governo que está. É essa a minha posição. António Filipe, eu ouvi dizer que há um problema ético que se arrasta, apesar desta decisão do Ministério Público de arquivar o processo. O processo abriga-se a um preventivo. Naturalmente, boa noite, José Alberto, boa noite, António José e aos telespectadores. Na verdade, enfim, o Ministério Público entendeu que não havia ilícitos criminais e, obviamente, e, portanto, é uma decisão que deve ser, obviamente, respeitada, é porque é assim, no plano da autonomia do Ministério Público, mas o facto de um Primeiro-Ministro ter exercido atividades de natureza privada cria um problema ético e político, não criminal, mas ético e político, e, portanto, que se manifestou na altura em que solicitou a confiança à Assembleia da República e a perdeu, e não é o facto de agora ser Primeiro-Ministro, na sequência das eleições que se verificaram posteriormente, que vai apagar os factos, e, portanto, os factos permanecem, mas, naturalmente, é Primeiro-Ministro, tem legitimidade constitucional e, portanto, o Presidente da República, que for eleito, vai ter que conviver com este Primeiro-Ministro. António José Seguro, nenhum problema do seu ponto de vista em termos éticos ou deontológicos? Bem, quer dizer que sejam conhecidos que possa pôr em causa algum relacionamento institucional, não conheço. E desejo que não exista. Para bem do país, claro. Muito bem. Esta semana também surgiram notícias sobre a atividade privada de um outro candidato, Luís Marcos Mendes, a dois níveis. Vou tentar resumir para os nossos espectadores acompanharem e para enquadrar a pergunta. A atividade enquanto consultor não jurídico de uma grande sociedade de advogados e que determinou rendimentos de 700 mil euros em 2 anos, e também a atividade da sua empresa familiar, que entretanto extinguiu. Em relação a esta empresa, o candidato tornou ontem pública a lista de clientes com os quais trabalhou. António Filipe, mantém alguma dúvida ou suspeita sobre algum potencial conflito de interesses que possa envolver Marcos Mendes? Vamos ver, os candidatos a Presidente da República têm obrigações declarativas, tal como têm os demais titulares de cargos políticos. E, portanto, todos os interesses e atividades que um candidato à Presidência da República tenha, têm de ser declarados. E os eleitores decidirão, enfim, em função daquilo que é conhecido. Obviamente que se houver outras situações não declaradas, bom, isso aí temos outro problema, mas pronto, agora o que vai acontecer é, o candidato apresentou a sua declaração, porque ela consta do processo de candidatura, há acessibilidade relativamente aos dados que constam dessas declarações e, portanto, há um escrutínio público que é legítimo que se faça e que se avalie, os eleitores avaliarão relativamente aos interesses de cada um candidato. Olha, eu tenho aqui a minha lista de clientes. A minha lista de clientes está aqui nesta folha, não é nenhum. Não que eu não saiba fazer nada, porque fui deputado com muita honra, fui professor universitário durante 20 anos, mas de facto não tenho clientes e nesse aspecto está aqui a minha lista. Agora, é evidente que há um dever declarativo e há um direito de escrutínio do país relativamente à situação financeira e aos interesses que cada candidato defende. António José Seguro, gostava de o ouvir sobre a mesma questão. É muito simples. A primeira afirmação coincide com o que o António Filipe disse. Todos nós, como candidatos, é a única situação em que não é depois de eleito, são mesmo os candidatos, temos que submeter como condição absolutamente necessária para sermos admitidos como candidatos pelo Tribunal Constitucional, temos que submeter no portal da transparência uma declaração com os interesses, o património, as incompatibilidades, os rendimentos e, portanto, apresentamos. Mas sempre que se justifique
somar mais esclarecimento àquilo que a lei exige, eu estou disponível para o fazer e, portanto, farei muito brevemente também uma entrega das minhas de clientes que tive. Porquê? Porque eu sou também professor universitário, ainda estou como professor universitário e, como é sabido, em 2014 deixei de ter qualquer atividade política e tive que ir à minha vida, tive que ir trabalhar, não é? Como professor, e criei as minhas microempresas, que tenho empresas, e, portanto, quero que fique também tudo claro e, portanto, divulgarei os 4 ou 5 clientes para quem trabalhei. Claro que é impossível divulgar as centenas, porque a minha empresa vende, desculpa a expressão, vinho e azeite, entre outras coisas, mas quero que fique tudo muito claro para que os portugueses possam fazer esse escrutínio. Irá divulgar isso este fim de semana? Tinha dito ontem que iria fazer. Sim, mas está a ser feito porque, como sabe, quando há clientes, nós temos que pedir a autorização deles, não é? Quer dizer, porque os clientes apresentam-se para nós trabalharmos e cooperarmos com eles e, portanto, é necessário ter a sua autorização. Mas se não for amanhã, será na segunda-feira, mas eu julgo que amanhã há condições para ser divulgado. O que é importante é que haja essa transparência total. Mas quero dizer uma coisa. A relação comercial que estabelece com alguém que compra os produtos que comercializa é diferente, claro, de uma atividade que seja de consultoria. Claro. Não quer estabelecer essa diferença? Quero fazer essa diferença e também acrescentarei ainda mais informação. Mas quero dizer com muita clareza, enfim, há pouco estive a ver os dados de faturação do ano de 2024, portanto, do ano anterior, e a parte correspondente a essa área da consultoria e gestão operacional de negócios corresponde a 12% do total da faturação. Portanto, o grosso da faturação é precisamente o comércio de produtos e já agora, para total esclarecimento dos portugueses, de alojamento para turistas. Exatamente. Muito bem. As sondagens colocam à frente, nesta altura, um candidato de direita e outro de centro-direita. António Filipe, o que é que aconteceu ao eleitorado de esquerda? O eleitorado de esquerda está aí e, portanto, ele poderá manifestar-se nas próximas eleições. Mas quanto é que vale esse eleitorado? Isso vamos ver. Neste momento há 0-0 e, portanto, os votos vão ser contados no dia 18 à noite. E, portanto, os eleitores vão ter de escolher entre os vários candidatos e sobre o seu posicionamento político. E, portanto, eu apresentei-me desde a primeira hora como a candidatura de esquerda que faltava. No momento em que eu apresentei a minha candidatura, estavam apresentados 3 candidatos, que eram precisamente António José Seguro, Henrique Gouveia Melo e Luís Marques Mendes, que eu considero que, enfim, fazem parte de um espectro político que eu tenho chamado o consenso neoliberal, de que eu me demarco profundamente, e nesse sentido era preciso uma candidatura de esquerda e eu apresentei-me com esse propósito, de agregar à esquerda. Mantém essa leitura de que António José Seguro não é um candidato de esquerda? Mantenho essa leitura, ou seja, eu creio que os 3 candidatos que estavam apresentados, eu diria que são os candidatos que estão mais próximos politicamente. Enfim, António José Seguro, Gouveia Melo, e aliás procuram, porque de facto são pessoas que tiveram responsabilidades políticas, no caso de António José Seguro e de Luís Marques Mendes, como líderes partidários, e que têm, e Henrique Gouveia Melo procura disputar o eleitorado que está precisamente entre esses 2 partidos, entre o PS e o PSD, e de facto foram responsáveis basicamente pelas políticas públicas das últimas décadas e conduziram o país a uma situação com a qual eu não me identifico, de que há uma grande subordinação do poder político ao poder económico, em que não contesto as privatizações que foram efetuadas e que têm lesado muito o património público e que têm colocado as alavancas fundamentais da nossa economia nas mãos estrangeiras, que são responsáveis por um país de baixos salários e com os direitos dos trabalhadores profundamente fragilizados, já pelo atual Código do Trabalho, enfim, pior ainda, se o pacote laboral for por diante. E, portanto, eu creio que fazia falta uma candidatura identificada com os direitos e interesses dos trabalhadores, que lute por uma elevação dos salários e que lute por uma concretização de direitos sociais fundamentais, Filipe, da área e da se no dia educação, 19 concluir, perante o resultado da primeira volta das eleições, que há um candidato de direita e outro de centro-direita que passam à segunda volta? Eu creio que a segunda volta, neste momento, preocupa-me passar à segunda volta. Eu tenho dito que a segunda volta, neste momento, não existe sem mim, porque vamos disputar a primeira volta. A primeira volta existe precisamente uma eleição, é 2 voltas para que os eleitores possam votar na primeira volta no candidato a quem confiam, com que se identificam verdadeiramente. E eu creio que é isso que está em causa na primeira volta. Mas só passam 2. Exatamente, mas concorrem vários à primeira volta e não sabemos quem são os 2 que vão passar. E, portanto, eu confio
que os eleitores me levarão à segunda volta, e é por isso que eu luto. Porque se nós vamos, antes de disputar a primeira volta, já só pensamos na segunda, estamos a abdicar do nosso direito de voto. O nosso direito de voto vai ser exercido à primeira volta. Mas cada esta eleitor escolha é é para dono do Presidente seu da República, o que eventualmente só acontecerá na segunda volta. Cada eleitor é António dono José do seu Seguro, voto. o que aconteceu ao eleitorado de esquerda? Não, eu gostava de dizer o seguinte. Esta não é uma eleição para o Parlamento. Esta é uma eleição para a Presidência da República. E nestas eleições, o voto útil é na primeira volta, não é na segunda volta. Eu estou convencido que o António Filipe, faço-lhe essa justiça, não dormiria bem de 18 para 19 se os resultados das eleições fossem André Ventura e Marcos Mendes a passarem para a segunda volta. Não dormiria, estou convencido disso. E por isso também estou convencido que os eleitores de esquerda e de centro-esquerda, moderados e até mesmo de centro-direita, que querem um equilíbrio na sociedade portuguesa e que nos estão a ver neste momento, percebem a importância de concentrarem os votos no único candidato de esquerda que pode passar à segunda volta. Porque isso não só é útil, como é necessário para o nosso país. Nós temos neste momento uma situação em que um campo político, exclusivamente a direita, tem a maioria dos presidentes de junta de freguesia, a maioria dos presidentes de Câmara, governa na Madeira, governa nos Açores, tem 2/3 no Parlamento, tem o Governo da República. Portanto, há um desequilíbrio no sentido da direita. Pode rever a Constituição exclusivamente sem ter necessidade de ter nenhum partido, nem sequer o Partido Socialista, a votar favoravelmente. E por isso é necessário que o sistema político seja equilibrado, com um presidente que tenha uma sensibilidade diferente e que os portugueses, todos, a grande maioria dos portugueses, possam olhar para o sistema de governo e ver-se representados, quer no Parlamento, quer também no Governo, quer também na Presidência da República. Não é que eu, sendo eleito, deixe-me só dizer isso, não é que eu, sendo eleito, leve um programa partidário para Belém. Não é esse o meu propósito. Eu já disse várias vezes que não serei um primeiro-ministro sombra. Eu venho para unir, venho para trabalhar com todos os partidos e com todos os governos. Para quê? Para que possa haver uma cooperação no sentido de se encontrarem soluções para resolver os problemas da saúde, os problemas do acesso à habitação, os problemas do jovem. E o António Filipe, e com isto termino, far-me à justiça, que já teve a oportunidade de testemunhar, e aliás também com o contributo dele, que eu sou capaz de promover esses consensos. Quando liderei o processo de reforma do Parlamento, em 2007, o António Filipe fazia parte desse grupo, deu, aliás, um contributo muito importante. Havia representantes de todos os partidos, gente com bastante valor, e foi possível, no final, chegarmos a um consenso que se traduziu numa mudança significativa a favor do Parlamento para poder controlar os governos, sobretudo quando eles têm maioria absoluta. Ouvi nesta resposta a expressão o único candidato de esquerda falando de si próprio. Portanto, já não se coloca o problema das gavetas. Sabe que eu dei-lhe uma entrevista em setembro, sim, não é? Onde lhe disse claramente onde é que eu vinha. E mesmo antes dessa famosa entrevista, houve uma entrevista à Clara de Sousa, na SIC, onde tive a oportunidade de dizer onde é que eu venho. Quer dizer, mas algum português tem dúvidas de qual é o meu percurso? Agora, eu candidato-me não a um lugar partidário, mas a Presidente da República. E quero ser o Presidente de todos os portugueses. Trago essa energia, considero que o país tem a ganhar com um Presidente com o meu perfil, que seja dialogante, que seja cooperante e que seja agregador, para nós, de facto, termos um novo olhar sobre o sistema partidário, que se acabe com esta cultura da trincheira e se crie uma cultura de compromisso para resolvermos os problemas dos portugueses. Eu verifico que o António José Seguro está a fazer um grande apelo a eleitores que votaram à esquerda, dos partidos à esquerda do Partido Socialista. Sentiu aqui um apelo aos eleitores eventualmente comunistas? Isso parece-me evidente, não só hoje, mas enfim, nos últimos dias. Ora bem, isso revela uma grande dificuldade em convencer os eleitores do Partido Socialista. Eu não vou aqui cometer a grosseria que alguns camaradas seus de partido qualificaram, de dizer que só dizia banalidades. Mas não pensa eu não vou dizer forma, isso. não, António Filipe. Não vou dizer isso. Mas agora pensa há dessa uma forma, coisa. pensa como eu. Não, há uma coisa que é verdade, é que politicamente António José Seguro tem um discurso político que não é carne nem é peixe, como os portugueses normalmente costumam dizer. Ou seja, não diz nada de esquerda. Ou seja, apela de facto àquilo que eu chamo o consenso neoliberal. Então, mas o que é esse consenso neoliberal, António Filipe? Olha, já lhe dei alguns exemplos. Olha, vamos a um exemplo. António José Seguro. Legislação laboral. Vamos à legislação laboral. Legislação laboral. Legislação laboral, exatamente. Onde é que o António José Seguro estava no dia 11 de dezembro,
quando foi da greve geral. Onde é que eu estava? Participou num debate promovido pela Câmara de Oeiras. Não. Eu estive com jovens, centenas de jovens, a falar sobre democracia e sobre direitos dos trabalhadores. E eu estive unicamente nesse dia ao lado dos trabalhadores que fizeram a greve António Filipe, mas posso também dizer-lhe uma coisa. Eu considero que com total franqueza, que um candidato a Presidente da República não deve instrumentalizar as greves. Um candidato a Presidente da República deve respeitar a autonomia e independência do movimento sindical. Exatamente. Portanto, eu aí discordo de si. Mas já na questão da legislação laboral e da alteração da legislação laboral, as coisas foram diferentes. E viu como eu fui firme e claro, dizendo que considerava que esta proposta feria um princípio democrático, que não foi apresentada aos eleitores antes das eleições, que tinha falhado na concertação social e que não correspondia a nenhuma das necessidades que o nosso país tem. Dou-lhe um exemplo. A desigualdade entre mulheres e homens. É uma coisa indigna no nosso país. A desigualdade salarial. Isto não é de esquerda, António Filipe. Os jovens portugueses não encontram oportunidade de desemprego. São dos últimos, dos que saem mais tarde de casa dos pais. São respostas para esses problemas que nós temos que dar. A verdade é que, há pouco o António Jesus estava a querer acusar de disstrumentalizar os trabalhadores. E a greve. Não, eu disse em primeiro lugar que ia dormir mal na noite de 18 para 19 de janeiro. Isso é o discurso da direita. Essa acusação veio da direita. Desculpe, isto é Porque uma posição de um... Agora vamos ver. Em relação à greve geral, o António Jesus demorou muito tempo a pronunciar sobre o pacote laboral. E mesmo sobre a greve geral. Ou seja, o António José Seguro, quando da convocação da greve geral para as centrais sindicais, permaneceu muito tempo em cima do muro, para ver para onde caía. Eu deixei muito claro, desde o primeiro dia, desde que tomei conhecimento desta aposta de pacote laboral, que enquanto candidato a Presidente da República não teria nenhuma neutralidade nesta matéria. Entre os interesses das confederações empresariais e os interesses dos trabalhadores, que já estão tão fragilizados e que ganham tão mal, e que eu estaria do lado dos trabalhadores. E não tenho hesitação nenhuma relativamente a isso. E por isso é que no dia 11 de dezembro, dia da greve geral, a única atividade que eu fiz foi estar junto dos trabalhadores, a visitar piquetes de greve, trabalhadores em greve, a participar na manifestação convocada pelos trabalhadores nesse dia da greve geral, porque eu entendo que tenho um dever de solidariedade para quem trabalha neste país, com quem tem uma situação já muito difícil e com este pacote laboral tudo se ia agravar. António Filipe, o António Filipe não tem um monopólio da defesa dos direitos dos trabalhadores. Não tenho, mas nunca disse que tinha. Ótimo. Eu respeito, aliás, a autonomia. Aliás, quem fez a greve geral foram os trabalhores, que ela aderiram, que teve muito significado e que levou até candidatos a alterar a sua posição sobre o pacote laboral, inclusivamente a sua. Não é verdade. Porque o seu discurso foi antes da greve geral e é outro depois da greve geral. Não é absolutamente, não. Isso está, com certeza, a confundir com outras pessoas, não foi o meu caso. Eu tive uma posição sempre muito clara e firme em relação a estas alterações de legislação laboral. E mantenho. Porquê? Quais são os problemas que o nosso país tem? O nosso país precisa ter uma economia competitiva. Vê alguma proposta na legislação laboral que esteja em consonância com esse objetivo? Claro que não vejo. O mesmo também acontece em relação à necessidade que as nossas empresas tenham que ser mais produtivas, que os jovens tenham oportunidades e não imigrem, que se acabe com esse flagelo de desigualdade salarial, como eu disse há pouco, entre homens e mulheres, e sobretudo aquela coisa de jovens mulheres que vão a uma entrevista de emprego e lhe perguntam se está a pensar em engravidar. Num país que precisa de rejuvenescer a sua população, precisa ter bebés. Portanto, aquilo que eu defendo é uma concertação social com o objetivo de responder aos problemas concretos do país. E estou de acordo, porque em preocupações sociais nós estamos de acordo, mas no caminho é que temos diferenças. O António Filipe defende um papel mais ativo, mais presente e omnipresente do Estado, e eu acho que isso é uma ilusão ideológica sem qualquer sentido. Mas esse é o problema. Tem mais alguma questão sobre o consenso neoliberal em que inclui António José Seguro? É que o António José Seguro lamenta as consequências, mas absolve as causas. Ou seja, a situação é que os trabalhadores estão hoje, e tudo aquilo que refere é tudo exatamente verdade, mas porquê é que chegámos aqui? Chegámos aqui, precisamente, por via das políticas públicas que têm sido postas em prática. Eu nunca vi o António José Seguro a defender uma alteração positiva da legislação laboral, num sentido favorável aos trabalhadores. Aliás, nunca o vi quando houve sucessivas alterações da legislação laboral, que já vêm desde o Código de Bagão Félix, sempre no sentido desfavorável aos trabalhadores. Eu nunca o vi, mesmo quando estava mais no ativo, enquanto líder do PS, nunca o vi contestar as alterações ou defender alterações de sentido positivo relativamente aos direitos dos trabalhadores. Não é verdade. Aliás, quando começou o período da Troika, todos nos lembramos das posições de António José Seguro,
muito coincidentes, aliás, com as posições do próprio Pedro Passos Coelho. Não é verdade. Aliás, isso é um mito urbano. Não é um mito urbano. É um mito urbano. Não diga diga isso. A sua abstenção violenta no orçamento para 2012 não foi um mito urbano, foi uma realidade. Mas sabe uma coisa? Eu já expliquei 1000 vezes isso e volto a explicar. E volto a explicar com muita convicção. Uma coisa muito simples. O país estava sob assistência financeira. Mas também me reconhece que foi graças a mim que não houve revisão constitucional para se impor um limite à dívida e ao déficit. E teríamos tido dificuldades, desse ponto de vista, para gastar mais dinheiro quando houve a pandemia. Esteve inteiramente ao lado do tratado orçamental. E sabe de onde é que eu estive? Sabe de onde é que eu estive? Sim, mas aí temos uma diferença. Esteve com Pedro Passos Coelho. Não é verdade. Quanto à descida do IRC para as maiores empresas. Não me cole onde eu não sou colável. Sabe que, por exemplo, quando o Pedro Passos Coelho fez a proposta de alteração da TSU, de que lado é que eu tive? Estive do lado certo. Como estou sempre do lado certo. E estou sempre do lado da responsabilidade, sabe? Essa foi... António Filipe, eu estou sempre do lado da responsabilidade. Foi condenada praticamente por toda a gente. Não me obrigo, está bem. Uma grande mas fui derrota dos primeiros, mas fui dos primeiros a fazer. Agora, entre nós há uma convergência quanto às preocupações sociais, ao combate às desigualdades sociais. Eu não tenho dúvidas absolutamente nenhuma. Temos caminhos completamente diferentes. Deixa-me fazer aqui uma pergunta. E também temos em relação à Europa. António, já lá iremos. Mas também temos em relação à Europa. Por isso o tratado orçamental era importante, podemos discuti-lo. Pois temos. A questão desse período crítico da vida do país, quando foi feito o pedido de ajuda externa e a Troika teve de intervir, e em que o país perdeu uma grande parte da sua soberania, da sua capacidade de tomar decisões autónomas sem a imposição de estranhos ou terceiros, nessa altura assumiram posições enquanto agentes políticos distintas. O António José Seguro, como acabou de lembrar aqui, endossou algumas decisões de Pedro Passos Coelho, dizendo que o fez em nome de Portugal. Mas isso não é verdade. Estou a enquadrar. Não, eu já ouvi dizer que foi em nome de Portugal. Havia um memorando, sim, em nome de Portugal. E o António Filipe fez parte dos partidos que subscreveram o compromisso escrito perante o então Presidente da República, na altura, Cavaco Silva, que daria origem à geringonça. A minha pergunta, António José Seguro, é muito simples. A geringonça foi boa ou má? Vamos lá ver, toda a gente... Eu não estou aqui para fazer comentários sobre o passado, que é uma coisa que se querem transformar muito esta campanha eleitoral. Não. Eu sou candidato a Presidente da República para o futuro. Toda a gente faz avaliações desse ponto de vista, umas coisas positivas, outras coisas negativas. Agora, como solução para o país naquele momento, houve consequências que se traduziram em ganhos nos direitos dos trabalhadores, em distribuição de rendimentos, e, portanto, isso são coisas positivas, sobretudo num país onde as pensões são baixas e os salários estão bem. Olha, o salário mínimo, o esforço que foi feito em matéria de salário mínimo. Foi globalmente positivo. José Alberto, eu já lhe disse que eu sou candidato a Presidente da República. Aos próximos anos, não sou para os anteriores. Mas nós não começamos no momento zero nada, nem sequer os temas que nos trazem aqui. Mas eu já lhe disse coisas positivas que foram feitas nesse período. A verdade é que não podemos contar com António José Seguro para combater a Troika. Porque, sabe que eu saí em 2014. Eu não fiquei ali num lugarzinho do Parlamento. Aliás, eu fui à minha vida. Exato, mas não saiu por vontade própria, saiu porque... Não saiu por vontade própria. Eu perdi uma eleição. Saiu porque foi afastado do líder do Partido Socialista. Não é verdade. Eu perdi uma eleição. Desculpa, António Filipe, eu perdi uma eleição. Podia ter continuado no Parlamento. A decisão de sair da vida política foi minha. Muito bem, foi, mas foi motivada pelo facto objetivo, isto não é nenhuma acusação, um facto objetivo, perdeu a eleição, foi afastado de líder do Partido Socialista e depois retirou-se de uma vida política mais visível ou ativa e regressou agora quando percebeu que tinha a oportunidade de se candidatar a Presidente da República. Mas durante aquele período em que foi necessário combater a Troika, entre 2012 e 2014, ninguém soube do que é que pensava. Não é verdade, não é verdade. E depois, durante vários anos, também não o ouvimos pronunciar. Não é verdade, sobre o que se passou na vida política portuguesa. Há pouco, por exemplo, falou da abstenção violenta, faltou-lhe a outra parte construtiva. Eu sempre apresentei um caminho alternativo para a consolidação das contas públicas no nosso país, que não era pelo lado dos cortes, mas era pelo lado do crescimento económico e da receita, e que devia haver uma consolidação equilibrada, porque isso se traduziria em menos sofrimento. Sabe qual é a nossa diferença? É que para o António Filipe é muito fácil estar sempre do lado do protesto. Eu não tomo essa opção. Não é verdade. E sobretudo quando está em causa o interesse nacional
a defesa do povo português, tenho uma atitude, eu diria, António Filipe, patriótica e de esquerda. Mas sabe que eu acha que eu entre 2015 e 2019 estive do lado do protesto, ou estive do lado da construção, ou participei muito ativamente para que fossem revertidas muitas medidas postas em prática pelo governo da Troika, PS e CDS, e que o senhor nunca contestou. Não é verdade. Porque o seu consenso, o seu conceito de estabilidade foi sempre no sentido da convergência PS-PSD, ou seja, da convergência destas políticas que, aliás, não resolveram os problemas nacionais e que causam hoje uma situação social de grande descontentamento. E acho que é muito legítimo que os portugueses queiram nestas eleições presidenciais algo diferente. Mas, António Filipe, e eu já dei provas, de facto, isso? de ter estado do lado das soluções, e não apenas do lado do protesto. António Filipe, como é que explica isso quando no Parlamento o Partido Comunista Português, mas eu agora digo, para votar o orçamento de 2021, sabendo que do seu voto dependia a continuidade ou não de um governo no Partido Socialista, votou contra o orçamento, obrigando à dissolução do Parlamento. Mas agora é o António José Seguro que está a querer falar do passado. Não, quer apenas confrontá-lo. É que isso aconteceu por uma razão muito simples, é que o Partido Socialista cortou as pontes à sua esquerda e preferiu que fossem convocadas eleições, porque o Presidente da República tinha feito uma chantagem a dizer que se o orçamento fosse rejeitado, convocava eleições, os senhores falharam. E houve uma operação de vitimização que levou o Partido Socialista a Os senhores falharam nesse ponto de vista. Mas eu quero só clarificar uma coisa. Não vale a pena discutir isso agora. Deixa-me ficar aqui ainda neste governo da Geringonça. É que o candidato a Anos estava nessa altura, porque ninguém ouviu uma palavra sobre coisa nenhuma. Mas, António Filipe, eu não estava na vida política ativa. Eu estava, como milhões de portugueses, a trabalhar para ter rendimentos, para cuidar dos meus filhos e para ajudar a minha família. E, meus senhores, deixem-me ficar... ajuda a construir o país quando se está com... Deixem-me recordar aqui... Só voltou a existir quando achou que podia ser candidato a Presidente da República e então... Não, está enganado. Deixem-me voltar. Deixem-me ficar aqui ainda neste momento... Eu decidi vir para o espaço público e aceitei um convite desta casa para ser comentador quando senti que a nossa democracia está com uma espessura muito fina. A sociedade está a deslaçar. O facto de haver eleições presidenciais foi mera coincidência. E o Estado estará a abrir fendas. Mas agora também lhe devo dizer uma coisa. E se tivesse sido da forma como o António Filipe está a dizer? Não foi, mas se tivesse sido. Sua. Não tinha esse direito. Opção sua. Não tinha esse direito. Com certeza, mas isso é completamente... É óbvio que sim. Ótimo. Esse governo da chamada Geringonça foi, na verdade, apesar de tudo, o último governo que cumpriu uma legislatura completa. A partir daí passámos a ter ciclos políticos mais curtos, intermitentes, instáveis, com eleições consecutivas que não agradam aos portugueses. Parece-lhe, António Filipe, provável que algum partido volte a ter maioria absoluta e governe sem negociar, ou, pelo contrário, esta instabilidade que decorre desde logo da fragmentação do espectro partidário irá dominar daqui em diante? Não, sabe que eu nunca fui dada a futurologia. Agora, acho que há uma grande incerteza na vida política nacional e por isso é que eu acho que é importante que os portugueses possam sentir que têm um Presidente da República que está do seu lado. E que para quem a estabilidade, acima de tudo, seja a estabilidade na vida de cada um, a estabilidade que faz com que o dinheiro das famílias possa chegar ao fim do mês, que os jovens possam ter acesso à habitação, que os trabalhadores tenham a sua situação melhorada, que as pessoas tenham mais acesso à saúde e... Quando estão em causa eleições presidenciais, é importante que as pessoas confiem no Presidente da República e que digam: este Presidente está do meu lado, foi por isso que o elegi e valeu a pena trabalhar para a sua eleição. Porque é isso que é a expectativa que está aqui agora. Ou continuamos como estamos, com estas políticas públicas, com esta governação, com esta situação de subordinação do poder político ao poder económico, ou elegemos o Presidente da República que não se identifique com este estado de coisas e que seja um fator de mudança na vida política nacional, de acordo com as competências que a Constituição lhe dá. E eu acho que isso é que está em cima da mesa, mais do que fazermos alguma previsão sobre o que é que vai acontecer na vida política nacional, é usarmos estas eleições presidenciais para que elas sejam um fator de mudança pela positiva, no sentido progressista, no sentido que eu, como pessoa de esquerda que sou, defendo que deve ser um caminho da valorização da Constituição, dos direitos fundamentais que a Constituição consagrou, e é esse, de facto, o meu objetivo, porque acho que, numas eleições presidenciais, as candidaturas devem valer por si, independentemente de quem sejam os demais candidatos, e devem dar uma mensagem clara aos portugueses sobre a valia da sua candidatura. Porque se acharmos que a nossa candidatura só vai lá se os outros desistirem, ou se... Enfim, não é assim que se valoriza as eleições presidenciais. Eu, enfim, elogio é um problema em Portugal. Eu elogio o esforço que o António Filipe tem tido ao longo deste debate para tentar justificar a razão da sua candidatura. Mas ele vai dormir mal.
de 18 para 19, se nessa noite for André Ventura e Marcos Mendes a passar à segunda volta das eleições. É que desta vez, António Filipe, o voto útil, o voto necessário é na minha candidatura e é na primeira volta. Porque realisticamente o António Filipe não tem condições de passar à segunda volta. Não tem. E, portanto, os eleitores que querem que alguém da esquerda moderada, esteja na segunda volta, votará em mim. Caso contrário, António Filipe, com todo o respeito e com toda a simpatia, porque a sua candidatura é uma candidatura simpática, o voto em si ou no outro candidato da esquerda à minha esquerda é meio voto na direita. Não. Sabe que os portugueses costumam dizer, ter aquela ideia dos ovos e dos cestos, que não devem meter os ovos todos no mesmo cesto. Mas eu considero que os votos do António José Seguro estão no mesmo cesto dos de Marcos Mendes e de Gouveia Melo. Pois, mas isso... E se os eleitores quiserem pôr ovos noutro cesto, terão que votar de facto na minha candidatura, que faz a diferença. Estamos praticamente a chegar ao fim do nosso tempo, meus senhores. A verdade é que já houve situações em que eu próprio votei, em que os candidatos apoiados do PCP desistiram à primeira volta, num caso para apoiar Salgado Zenha, no outro caso para apoiar Jorge Sampaio. Eu tenho que dizer com toda a simpatia, sem o querer desconsiderar, que o António José Seguro nem é Salgado Zenha, nem é Jorge Sampaio. É verdade, mas neste momento sou o único candidato, António Filipe, do espaço político da esquerda que pode ir à segunda volta. Não creio. E, portanto, essa é que é a questão essencial. Eu tenho muito respeito por todos os nomes que acabou de referir e nem sequer me equiparo. Mas se quer um Presidente da República que seja leal à Constituição da República Portuguesa, então a possibilidade e a única hipótese é de concentrar os votos na minha candidatura. Se quer um Presidente da República que defenda o Estado Social, que defenda um Serviço Nacional de Saúde... António Filipe, a minha primeira prioridade, se eu merecer a confiança dos portugueses, os últimos instantes que temos deste é de propor debate. E de criar condições para que haja um pacto na saúde para resolvermos um problema. É inaceitável. Com quem? É inaceitável. Todos os partidos têm que contribuir para isso. Mas mesmo que são contra o SNS. Não. O SNS é matricial. Agora, o que é preciso é olhar para os portugueses que neste momento estão a sofrer, que não conseguem ter a saúde a tempo e horas. E acha que o Presidente da República não se deve mover nesse sentido? Eu acho. Mas um último tema. Quem defende o SNS? Um último tema para este debate. Claro, o SNS é fundamental. Não é? E peço-vos o comentário tão breve quanto possível. É a última pergunta, creio eu, não teremos tempo para mais. Portanto, a última palavra será do António Filipe. A União Europeia assinou ontem, ou chegou a acordo ontem, para uma emissão de dívida conjunta no valor de 90 mil milhões de euros para financiar o esforço de guerra da Ucrânia nos próximos 2 anos. O que é que pensa sobre isto? Bem, eu não conheço os detalhes dessa proposta. Este princípio da angariação de dívida coletiva para financiar. Mas eu defendi isso quando, por exemplo, Portugal estava sob assistência financeira, como uma das formas da União Europeia poder equilibrar os desequilíbrios que existiam na zona euro. Nós somos a única União Económica a União Económica e Monetária, mas verdadeiramente só é monetária, não é económica, nem sequer um orçamento robusto nós temos para dinamizar a nossa economia. Portanto, eu considero essencial que a Europa tenha uma dimensão económica e um dos instrumentos importantes tem a ver com essa emissão de eurobonds, que neste caso foi para ajudar à nossa defesa e à nossa segurança e fazer tudo, mas tudo, para que Putin saia das terras ocupadas na Ucrânia, que o António Filipe teve muita dificuldade em chegar a esta posição. Nem sei se já chegou. António Filipe já chegou a esta posição. Acha que a Rússia deve sair ou não dos territórios ocupados da Ucrânia? Eu acho que se deve chegar à paz. Aliás, já tive muitas oportunidades de discutir esta matéria. E eu creio que é preciso que chegue à paz o mais rapidamente possível. Mas sobre a invasão da Ucrânia, qual é a sua posição? Eu condenei essa invasão. Mas no início não foi assim. E se quiser, faça aqui. No início não foi assim. Não, era porque não lhe chamava invasão. É uma revelação, é a grande revelação. Já percebi que tentou... A gestão de tempo não permite o debate neste momento. Peço desculpa, António Filipe. Eu não terminei ainda. Eu gostava de ouvir sobre esta questão mesmo da assinatura, da angariação de dívida coletiva. Eu acho muito bem que... Para financiar o esforço de guerra da Ucrânia. Conseguida a paz que se apoia a reconstrução da Ucrânia, acho muito bem isso. Eu conheço esta decisão do Conselho Europeu e acho que ela é mais uma iniciativa à guerra e um mau caminho que vai seguir. E tenho pena. E a nossa defesa, porque eu creio que devemos cuidar muito bem da nossa defesa, devemos fazer os investimentos necessários de acordo com o interesse nacional e acho que o interesse nacional e acho que a atitude do próximo Presidente da República deve ser ter uma voz ativa na defesa da paz, na Ucrânia, na Palestina,
na América Latina, onde quer que seja, porque é isso que determina a nossa Constituição. António E, portanto, Filipe, eu creio que... Não dá para eu interromper, creio António que José Seguro. isso é Mas já não vamos importante. Isto é muito grave. Mas estamos no muito fim do importante tempo. esta defesa da paz, de acordo com os valores da Constituição. Mas todos estamos a favor da paz. A última palavra de Mas António como é que Filipe, estamos no final do mas tempo. como é que enfrenta um ditador não estamos todos chamado a favor Putin da paz. que invade território europeu, neste caso território da Ucrânia? Não estamos Como é que todos a responde? favor da paz. Peço A União respeito agora à palavra de continua António a favor. Filipe. Não esperava isso A de União si. Europeia continua... Não esperava isso Eu creio de que está si. a tentar salvar o debate no fim. Mas Não, todos não queremos, estou todos preocupado. queremos. Estou preocupado com o Então, valor. a última palavra de António Filipe. Eu sempre defendi a paz da Ucrânia, que a guerra podia ter sido evitada, que devia ter sido, que eu ter aproveitado todas as possibilidades abertas pela Devia diplomacia, ter contado. não foram abertas. Invasão. A União Europeia, Então, já houve, claro que houve invasão e que eu condenei na altura de vida. Agora a União Europeia devia-se ter pugnado pela paz e não o fez, pugnou pela guerra. Eu sempre disse que quanto mais tarde pior para a Ucrânia. Infelizmente isso está-se a revelar verdade e, portanto, eu espero que o próximo Presidente da República possa dar uma contribuição para a paz e para uma arquitetura de segurança na Europa que salvaguarde todos os interesses envolvidos. António Filipe, António José Seguro, muito obrigado por Obrigado, terem boa noite. vindo à TVI esta noite. O próximo debate aqui na TVI será na segunda-feira. É o último deste ciclo de 28 debates e coloca frente a frente Luís Marcos Mendes e Henrique Gouveia Melo. É tudo por hoje. Boa noite.